Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o processo de desestatização ou privatização da Eletrobras, empresa brasileira que garante a distribuição de energia elétrica por todo o país e que está avaliada, segundo o governo, em 75 bilhões de reais. Na data de hoje, quando esse programa está sendo gravado, o Tribunal de Contas da União freou a tentativa de privatização do governo federal por conta de uma manifestação do ministro Vital Rego. Ele alega que o valor mínimo para a venda da empresa está defasado e que deveria ser de pelo menos 130 bilhões de reais. Para você que não conhece a Eletrobras, veja nesse vídeo um pouco da história da empresa. Com forte predominância da fonte hidráulica, a matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo. Uma ampla rede de transmissão leva energia a praticamente todos os cantos do país, configurando um sistema interligado de dimensões continentais, reconhecidamente complexo e que sempre exigiu soluções tecnológicas próprias para seu planejamento e operação. Daqui em diante não será diferente. Seguindo a tendência mundial, o setor elétrico nacional passa por transformações. A crescente preocupação com a sustentabilidade vem se juntar à permanente busca por maior eficiência, estabelecida por parâmetros como qualidade, segurança e economicidade. Neste contexto, a velocidade com que surgem novas tecnologias vem rompendo paradigmas e propondo novos caminhos. Caminhos que passam pela geração descentralizada, com a inclusão em larga escala, na matriz elétrica brasileira, de fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica. Passam também pela transmissão por longas distâncias pela interligação elétrica com outros países, pela eletrificação do setor de transportes e por mudanças no perfil do consumidor, que ganha espaço como produtor de sua própria energia, podendo operar e gerenciar pequenas redes elétricas. Estes e outros desafios requerem mais do que nunca conhecimento. Conhecimento para ir adiante, transformar, concretizar. Conhecimento aplicado em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. Este é o papel do CEPEL, maior Centro Nacional de Pesquisas em Energia Elétrica, que desde sua criação, em 1974, pensa à frente, criando soluções tecnológicas com foco nas necessidades do Brasil. Soluções tecnológicas inovadoras que ultrapassam as fronteiras do país e transformam o CEPEL numa referência internacional na área de energia elétrica. A atuação estratégica do Centro nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia vem contribuindo continuamente para as atividades de todo o setor elétrico nacional, incluindo as empresas Eletrobras, o governo brasileiro, as entidades setoriais, fabricantes e concessionárias de energia. São resultados que se evidenciam, por exemplo, em maior autonomia tecnológica do país, no aumento da produtividade e competitividade da indústria brasileira e em programas voltados à universalização da energia. As linhas de pesquisa e produtos desenvolvidos pelo CEPEL abrangem temas fundamentais para o setor como o planejamento e a operação do sistema eletroenergético, a transmissão de grandes blocos de energia por longas distâncias, o aumento da eficiência energética, a gestão de ativos do sistema elétrico, o aprimoramento da qualidade dos equipamentos da indústria nacional, o potencial e os impactos das novas fontes de energia, as oportunidades trazidas por redes elétricas mais inteligentes e a geração distribuída. Com técnicos e pesquisadores altamente qualificados, o CEPEL interage com universidades e centros de pesquisa do Brasil e do exterior, compartilhando experiências por meio de importantes parcerias tecnológicas. O centro também promove treinamentos e eventos que propiciam a difusão do conhecimento técnico e científico. Em seus laboratórios, alguns únicos na América do Sul, o CEPEL realiza pesquisa experimental, perícias, ensaios normatizados e serviços tecnológicos
que contribuem diretamente para o desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro e fazem do centro uma referência em várias especialidades, como ultra alta tensão, alta corrente, alta potência, calibração, supervisão e controle, supercondutividade, corrosão, monitoramento e diagnóstico de equipamentos. Pela excelência e credibilidade conquistadas ao longo dos anos, o CEPEL está preparado para acompanhar a evolução do setor elétrico nacional, pronto para transformar novos desafios em oportunidades, não só para o setor, mas para toda a sociedade brasileira. A pesquisa que constrói o futuro! Muito bem. Bom, e para falar sobre este assunto, sobre a privatização da Eletrobras, nós temos aqui virtualmente conosco nesse programa o engenheiro eletricista da Eletronorte e diretor da AESEL, a Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, o Ícaro Chaves, que vai nos falar um pouco sobre essa história. Ícaro, muito boa noite, obrigado por você ter atendido o nosso convite. A gente tem sempre, como sempre acontece, né, quando há uma privatização, a alegação do mercado e do governo de que essa privatização vai desburocratizar a empresa e proporcionar grandes avanços, investimentos e tudo mais. Qual que é a sua opinião a respeito da privatização da Eletrobras, essa tentativa, essa pressa que o governo federal está demonstrando por querer privatizar mais essa empresa? Boa noite, Edmond, a todos os telespectadores, né? É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, a pressa do governo se justifica porque ele sabe que tem pouco tempo de existência, né? Esse governo certamente não persiste e Bolsonaro foi eleito para fazer algumas entregas. E ele tem feito, né? Então, ele entregou a reforma da Previdência, ele aprofundou a reforma trabalhista, ele tem entregue muito do patrimônio nacional. Não é verdade que esse governo não conseguiu privatizar, ele conseguiu privatizar muita coisa. Conseguiu privatizar grande parte dos ativos da Petrobras, por exemplo. No caso da Petrobras, a estratégia do governo é esquartejar a empresa. No caso da Eletrobras, a estratégia é vender tudo de uma vez. É uma modelagem diferente do que acontece com a Petrobras. Bom, as alegações que o governo usa para justificar a privatização são de que a Eletrobras não tem capacidade de fazer investimentos e que, por isso, ela vem perdendo participação no mercado. Que é uma alegação que é uma contradição em termos. Porque, se a Eletrobras vem perdendo participação no mercado, significa que a iniciativa privada no Brasil tem maturidade suficiente para investir no setor elétrico, o que é verdade. O setor elétrico brasileiro está muito longe de ser um monopólio estatal. A Eletrobras não tem monopólio. A Eletrobras ela produz cerca de 30% da energia consumida pelos brasileiros, tem cerca de 45% da capacidade de transmissão do país, mas qualquer empresa privada pode entrar nos leilões para construir uma usina hidrelétrica ou uma usina eólica, ou o que quer que seja, né? E dizer que a Eletrobras não tem capacidade de investimento também é uma mentira. A Eletrobras ela teve mais de 25 bilhões de reais de lucro nos últimos 3 anos. É uma empresa que tem dinheiro em caixa, tem 15 bilhões de reais em caixa, parado em caixa. Não investe, porque existe uma determinação do governo federal de não investir, né? Porque o objetivo do governo não é fazer investimentos, o objetivo do governo é vender a Eletrobras e mais. O objetivo do governo, de fato, é que haja pouca oferta de energia no Brasil, porque com menos oferta, o que acontece é uma elevação do preço, que é exatamente o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, quando se fala que o Brasil vive uma crise hídrica, uma crise energética, e por isso está faltando luz, na verdade, essa crise é fabricada, que é justamente para a conta de luz ficar mais cara, porque aí tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E os prejuízos da privatização da Eletrobras para o país são gigantescos, né, para a nossa segurança energética e, digamos assim, de forma mais imediata para os consumidores. Porque esse projeto de privatização da Eletrobras, ele intrinsecamente vai aumentar a tarifa. Vamos só repetir esse dado, Ícaro, por gentileza. Quanto que a empresa teve de lucro? A empresa teve mais de 25 bilhões de reais de lucro nos últimos 3 anos. Se a gente pegar nos últimos 4 anos, foram mais de 35 bilhões de reais de lucro. Quase 10 bilhões por ano, em média.
10 bilhões por ano em média. Você falou em um valor nos últimos 3 anos que soma 25 bilhões. 25 bilhões. E o governo quer vender a empresa numa tacada só por 75? Não, vamos. Só para te explicar, na verdade, esse processo. Perdão, deixa eu me corrigir antes de você se colocar. 75 é o valor mínimo do governo. O governo quer arrecadar em torno de 60% disso. Na verdade é o seguinte, o valor da Eletrobras é muito além disso. O problema é que essa modelagem de privatização desses caras é uma modelagem que nunca aconteceu no Brasil. Na verdade, eles não vão vender a Eletrobras. O processo deles é que a União perca o controle. Então eles vão fazer uma emissão de... Eles pretendem fazer, né? Creio que eles não vão conseguir. Mas eles pretendem fazer uma emissão de uma oferta de ações, a iniciativa privada compraria essas ações, a União não compraria, então o governo deixaria de ter o controle. E para poder comprar a contrapartida para comprar essas ações, para ter essa desestatização, não pela venda, mas pelo crescimento da participação privada, seria o pagamento de bônus de outorga por conta da descotização. É um processo muito complicado, eu vou tentar assim, simplificar. A Eletrobras tem algumas usinas que vendem energia barata, são usinas já antigas, já foram amortizadas. Hidrelétrica é um ativo caro para construir, muito caro para construir, mas barato para manter. Você imagina, né? Não tem combustível ali, a água passando e gerando energia. Então, depois que essas usinas estão pagas, que os consumidores passaram 30 anos pagando a construção dessas usinas, não faz sentido que ele continue pagando a energia dessas usinas como se elas fossem novas, porque elas já estão amortizadas. E por isso, elas cobram uma energia muito mais barata do que o mercado. O que o governo quer fazer é permitir que a Eletrobras privatizada passe a vender essa energia barata, porque é uma energia antiga, como se fosse nova. Então ele vai vender caro. Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje a Eletrobras vende a energia das suas usinas que estão nesse sistema que a gente chama de sistema de cotas, em média, a R$ 65,00 o megawatt-hora. O custo da energia para o consumidor residencial, em média, foi de R$ 313,00 o megawatt-hora no ano passado. Então você vai quadruplicar o valor da tarifa que o consumidor vai pagar. Isso aí, se você jogar, digamos assim, no mix da conta de luz, que a conta de luz é um monte de coisa, vai dar uma elevação na conta de luz do brasileiro de cerca de 6,5%, por causa só da privatização. Tá? Então, esse é o modelo de privatização que o governo pretende fazer. E aí, quanto é que ele vai receber? Não são 67 bilhões. O que vai cair no cofre do governo são 25 bilhões. 25 bilhões. Ou seja, o governo está trocando a empresa que dá lucro pelo que ela lucrou nos últimos 3 anos para que a iniciativa privada, que hoje vende energia cara porque tem que investir para construir hidrelétrica, eólica, ou seja lá o que for, consiga competir com essas hidrelétricas que nós já pagamos que vendem energia barata. Exatamente. Então, em vez de você... Imagina se você fosse um empresário, tivesse muito dinheiro e quisesse investir no setor elétrico. O que você ia preferir? Construir uma usina nova, com todos os problemas que isso tem, ou comprar uma usina pronta, amortizada, para poder vender essa energia como se fosse uma energia nova? Então ainda tem esse problema. O capital que eventualmente deveria vir para a expansão do setor elétrico brasileiro não vai vir. Ele vai vir para comprar a Eletrobras. Então, realmente isso é um projeto criminoso com o país. E a questão do valor mínimo para a compra da usina... para a venda da Eletrobras, melhor dizendo, das ações da Eletrobras, foi o principal argumento do ministro Vital Rego para pedir vistas no processo do Tribunal de Contas da União, no qual a privatização está sendo julgada. Acompanhe no vídeo o que ele disse. Que na última oportunidade em que esse plenário se debruçou sobre o processo que trata da privatização da Eletrobras, demonstrei as várias fragilidades que brotam dessa desestatização. Abordei em voto revisor as falhas identificadas na modelagem econômico-financeira que impactaram significativamente o valor total adicionado aos novos contratos de concessão de energia elétrica, o chamado VAC. E, portanto, os valores a serem arcados pela Eletrobras a título de depósito na Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e de pagamento de bônus de outorga aos cofres do Tesouro Nacional.
As falhas metodológicas apontadas de acordo com as premissas que constam do próprio processo redundaram num potencial subavaliação do VAC na ordem de 63 bilhões de reais. Comparando-se com os 67 bilhões calculados pelo poder concedente, praticamente metade do valor da empresa deixou de ser aproveitado em favor dos consumidores e dos cofres públicos. Como eu disse naquela oportunidade, trata-se, de modo simplificado, em desfazimento de patrimônio da União por valor menor do que, de fato, ele representa. Questão especialmente grave diz respeito às pífias informações acerca do impacto da privatização na conta de luz dos brasileiros, somos todos nós, no longo prazo, que resultou em determinação deste plenário, cujo cumprimento haveremos de conferir. Quanto aos cidadãos brasileiros terão que pagar, quantos cidadãos brasileiros terão que pagar mais em suas contas de luz mensalmente e por anos a fio, por ocasião da venda da Eletrobras? Não se sabe. Não tem nenhum documento que ateste alguma informação a respeito. Os fluxos de caixa apresentados pelo BNDES nos últimos 10 anos, do período utilizado, que vai até 2051, registram uma redução de investimentos até atingir o valor nulo. Eu repito, no fluxo de caixa apresentados pelo BNDES, vai haver, até 2051, uma redução drástica nos investimentos, chegando ao valor absolutamente nulo, zero de investimento. Contudo, o discurso por trás da liquidação da Eletrobras é outro. Em evento realizado no TCU, na data de 7/4, o ministro de Estado da Economia informou que a privatização da Eletrobras permitirá investimentos na ordem de 15,7 bilhões ao ano. Neste mesmo evento, o ministro de Estado de Minas e Energia também enfatizou a necessidade de expansão da capacidade de investimentos da Eletrobras. Assim, o que se percebe é que há uma evidente contradição entre o discurso para justificar a privatização da Eletrobras, qual seja o de garantia de novos investimentos, e os estudos apresentados ao TCU, que prevêem, no final do ano de 30 anos, a ausência completa de investimentos. Questiono aos senhores, ao final desses 30 anos, a Eletrobras irá desaparecer? Será liquidada? Para quem? Para a União? A que preço? A tese de garantir investimentos para o setor não se para em pé. Vislumbro que a situação projetada para os últimos 10 anos é proposital, para que, ao final dos 30 anos, exista uma Eletrobras destroçada. Eu vi algumas questões na imprensa a respeito de alguma ligação com um precedente do 5G, são questões completamente diferentes. No 5G, o ministro Carreiro, durante 2 meses, os senhores se lembram, os senhores se recordam, o ministro Carreiro apresentou votos preliminares, apresentou despachos preliminares, apresentou respostas da agência reguladora. Nós estávamos acompanhando o passo a passo do processo do 5G. Uma segunda diferença é de mérito, nós estamos no 5G, é o está por vir, é um investimento que vai acontecer. Eletrobras não, é pedra e cal feita, amortizada pelos brasileiros ao longo desses últimos 30 anos. Nesse sentido, peço vênias a Vossa Excelência para, não abrindo mão dos 20 dias que me é obrigatoriamente facultado, pedir a Vossas Excelências, se Vossas Excelências assim o desejarem de forma colegiada, os 60 dias de prazo. Era o que eu tinha a dizer, senhora Presidente. Muito obrigado. Muito bem, está aí a manifestação do ministro, que suspendeu por hora o processo de privatização, e alguns especialistas acreditam que isso deva retardar a privatização da Eletrobras, pelo menos até agosto. Ícaro, isso é suficiente, por enquanto, para que a gente
tem uma certa tranquilidade de tentar mobilizar outros setores da sociedade. Parece que o Partido dos Trabalhadores, inclusive, ingressou com uma ação tentando impedir a privatização. Vocês têm expectativa de que esse processo possa não acontecer? Temos sim. A gente acha que realmente o governo sofreu uma derrota importante hoje. Porque, de fato, essa privatização, como ela é sui generis, ela tem algumas regras diferentes. Então, não é um leilão. Isso é um problema, que, inclusive, nós temos alertado os ministros do TCU. Se você tivesse um leilão, você estabeleceria um preço mínimo e aí o mercado iria valorar esse ativo, né, a concorrência. Então, você poderia ter um ágio. Então, alguém poderia dizer, olha, tudo bem, o preço está baixo, mas o mercado vai corrigir, entre aspas, né? Mas, nesse caso, não existe isso. O preço que vai ser pago é o preço que foi determinado, que é uma oferta de ações, né? Então, se esse preço for mal calculado, ele não vai ser corrigido. É isso que vai ser efetivamente pago para os cofres públicos. E aí, o governo tem uma situação que, como vai ser feita uma oferta na Bolsa de Valores, né, uma capitalização, então, a SEC, que é a CVM, entre aspas, lá dos Estados Unidos, ela estabelece algumas regras, né, muito mais severas do que aqui no Brasil. Então, eles colocaram prazo para você poder usar para fazer essa oferta, tendo como referência o balanço da empresa do ano de 2021, eles colocaram um prazo que termina agora no dia 13 de maio. Então, se o governo não conseguir fazer essa oferta até o dia 13 de maio, ele vai perder essa, digamos, janela de oportunidade. Aí ele vai ter que usar os dados do primeiro trimestre de 2022. E aí ele já vai para a segunda janela, que se fecha lá em agosto. Por isso que eles dizem que eles vão ter aí entre o final de julho e o começo de agosto. Porque essa oferta de ações não é simples, tem todo um processo de preparação, você tem que mandar uma documentação para a SEC, para a CVM aqui no Brasil, enfim, é toda uma complicação que eles vão precisar de um tempo. Então, provavelmente, essa janela de oportunidade, a próxima deles, deve ser entre o final de julho e o começo de agosto. Agora, tem alguns problemas para eles. Por que eles insistiram tanto, pressionaram tanto o TCU? Por quê? Porque eles sabem que quanto mais demorar para eles fazerem essa operação, mais difícil fica para eles. Que é uma operação que vai precisar de aporte de capital privado. E aí tem dois problemas principais. Um problema diz respeito ao apetite do próprio mercado. O que acontece? Todo ano, os grandes fundos de investimentos, e aí você vai ter que arrecadar 30 bilhões de reais, não tem essa grana aí, né, sobrando por aí, né? Sobrando por aí. Não está tendo esse dinheiro todo por aí. Então, assim, vai ter que arrecadar esse dinheiro. E os fundos de investimento, eles fazem a programação deles para fazer os investimentos nas oportunidades ao longo do ano. Então, quanto mais vai passando o tempo, esse dinheiro vai escasseando. Então, quando chega lá no segundo semestre, ninguém tem dinheiro mais. Então, o apetite do mercado tende a diminuir no segundo semestre. Esse é o primeiro problema. Mas o principal problema que eles têm são as eleições. Porque fazer uma privatização no meio do processo eleitoral, a gente já está vivendo um processo eleitoral, digamos que antecipado no Brasil, né? Até pelo desgaste do governo Bolsonaro. Mas as expectativas são que ali pelo mês de agosto a situação esteja muito mais forte. E com o presidente Lula já tendo-se que é favorito, né, que é bem provável que seja eleito, já dizendo que vai desfazer a privatização, então realmente as chances do governo diminuem, apesar de que não acabaram. Eles podem privatizar, eles não vão desistir, porque é a única coisa que o governo Bolsonaro ainda tem para oferecer para os seus apoiadores, que são o mercado, no caso. Muito bem. Sobre essa questão da eleição, o Ícaro lembrou bem, em agosto nós já estaremos no período de campanha, efetivamente. E o governo demonstra uma preocupação tão grande em manter a Eletrobras privatizada, em entregar a Eletrobras para a iniciativa privada, que incluiu, inclusive, nas regras da privatização, uma pílula de veneno, chamada assim pelo mercado, uma maneira como impedir que a empresa seja reestatizada depois, eventualmente, de uma derrota do Bolsonaro. Explica pra gente que manobra é essa, como é que eles podem fazer isso e se isso está dentro da legalidade, Ícaro? Então, é um debate que existe muito grande. Na nossa opinião, esse modelo que eles tentam escolher para a Eletrobras é extremamente danoso. É um modelo que eles chamam de corporation. O que seria isso? É uma empresa que não tem dono, digamos assim.
quem é o controlador? Quem seria o controlador da Eletrobras? Em tese, não seria ninguém. Então, assim, teria, sei lá, milhares de acionistas, enfim. Esse modelo é um modelo que, para o setor elétrico, ele pode funcionar bem em países ricos, países desenvolvidos, que não precisam fazer expansão do seu sistema elétrico. Mas, no caso do Brasil, um país que ainda tem um consumo per capita de energia baixo, que ainda precisa fazer muitos investimentos em infraestrutura elétrica, é um modelo muito perigoso, porque a gente não sabe, por exemplo, qual o interesse que o acionista, que você não sabe quem que é, vai ter de fazer investimentos de longo prazo. Então, um acionista aventureiro, ele quer ter lucro daqui a 6 meses, ele não quer ter lucro daqui a 30 anos. Então, isso é muito perigoso, colocar o futuro do setor elétrico brasileiro, da maior empresa do setor elétrico brasileiro, nas mãos de interesses curto-prazistas. Para o Brasil seria fatal. Pode funcionar para outros países. Para o Brasil, certamente, isso não vai funcionar. Não numa empresa com as características da Eletrobras. Agora, para fazer isso, o governo colocou, então, no processo de privatização, algumas, digamos, salvaguardas. A primeira salvaguarda é de que nenhum acionista vai poder ter mais de 10% do poder de voto na empresa. Entendeu? Então, assim, você pode até ter 30% das ações ordinárias, mas você só vai poder votar 10%, né? 10% do poder de voto. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é a proibição, a gente acha que é uma piada, de formação de blocos de controle. Porque tudo bem, você não pode ter 50% dos votos, mas vamos só colocar aqui, supondo, né, que o governo da China coloca 5 empresas estatais chinesas para comprar cada uma delas 10% das ações. Então, quem vai mandar é o governo da China. Pronto, é só um. Né? Enfim, quem é que vai impedir isso acontecer? Pode não ter um controle formal, mas é isso que vai acontecer na prática. Ou seja, são hipóteses desse tipo que a gente vê que são grandes ilusões. Mas, assim, com relação a essa poison pill que eles colocam, esse nome, pílula de veneno, talvez seja para matar de vez o país, né, a soberania nacional. Porque eles colocam o seguinte, se você tiver mais de 10%, se tiver 10% das ações e quiser ampliar acima de 10% a sua participação, você vai ter que pagar mais. Entendeu? Então, assim, se eu quero passar de 10% para 11%, eu vou ter que comprar 1% mais uma multa de 20% em cima disso. Se eu quiser passar para 12%, mais outra multa de 30%. Ou seja, vai ficando cada vez mais caro passar desses 10%. Isso foi feito para evitar uma reestatização? Pode até ter sido feito, mas não tem nenhum efeito, porque para fazer a reestatização da Eletrobras, sendo o governo acionista e sendo a Eletrobras uma empresa de capital aberto, basta a vontade política de fazer isso. Talvez, se acontecer a privatização e um futuro governo queira refazer a privatização, desde que seja rápido, que não demore muito, talvez seja a reestatização mais fácil da história. A gente acha que esse tipo de manobra ele não atrapalha desde que um governo realmente preocupado com a soberania nacional e com os interesses da população queira fazer. Então, a gente não acha que isso seja tão relevante assim. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre esse assunto que mexe com o seu bolso, com o preço da conta de luz. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o processo de privatização da Eletrobras, a tentativa do governo Jair Bolsonaro de vender mais uma empresa estatal brasileira. Você que está nos assistindo deve estar se perguntando, mas o que o Brasil Consciência tem a ver com a privatização de uma empresa do setor elétrico? Tem tudo a ver. Um grupo de 150 cientistas assinou um manifesto contra a privatização da empresa. Veja. O manifesto dos economistas e entidades profissionais contra a privatização da Eletrobras é assinado por 168 profissionais da economia, da sociologia e de outras áreas, além de 34 entidades. Segundo o documento, a eventual privatização da Eletrobras provocará profunda desorganização no setor elétrico brasileiro, com repercussões negativas para toda a sociedade. Os prejuízos poderão ser verificados em curto e médio prazo, a começar por uma forte explosão tarifária, alerta o manifesto.
A assinatura no documento é encabeçada pelo Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e faz também um alerta com relação às mudanças climáticas, que devem provocar maiores secas, temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos em um futuro próximo. Atualmente, a Eletrobras opera usinas hidrelétricas que possuem 50% da capacidade de armazenagem dos reservatórios, localizado nas mais importantes bacias hidrográficas do país. Legal, vamos ver aqui, Ícaro, importante essa manifestação, pessoal, grupo de economistas lá da Unicamp e várias outras personalidades da ciência brasileira se manifestando contra essa tentativa do governo de vender a empresa. É importante para vocês esse apoio? Extremamente importante. Nós achamos que é necessário que haja uma consciência nacional na defesa do futuro do país. Então, assim, nos incomoda muito ver o que tem sido feito com a engenharia brasileira, com a infraestrutura brasileira, né, com as empresas brasileiras, e aí, eu digo mais, não só empresas estatais, empresas privadas brasileiras que têm sido destruídas, né, desde o golpe, aliás, desde antes, né, desde a Operação Lava Jato. Então, é necessário e é extremamente alvissareiro que a gente tenha a intelectualidade brasileira entrando, de fato, nesse debate, né, que, enfim, diz respeito a direitos humanos. O direito à energia elétrica é um direito humano. O direito a poder pagar a conta de luz é um direito humano, é um direito da cidadania. O direito ao desenvolvimento do país também é um direito da cidadania. Então, para nós é muito importante que a intelectualidade, que a academia entre nessa luta para defender não só o patrimônio público, não se trata de defender o patrimônio público apenas, trata-se de defender a oportunidade desse país ter futuro, né? De fazer investimentos, de voltar a crescer. E aí, para isso, empresas como a Eletrobras, como os bancos públicos, como a Petrobras, são indispensáveis. Muito bem. Bom, os argumentos de que a privatização da Eletrobras irá trazer investimentos e um futuro melhor para o Brasil são colocados por veículos da grande imprensa, por meios de editoriais do Paulo Guedes e diversas manifestações do mercado. Mas o que acontece de fato é que em países desenvolvidos, principalmente aqueles em que a hidrelétrica, no caso do Brasil, é a principal fonte geradora de energia, mantém pesado controle estatal sobre seus sistemas de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, entre esses países estão a Noruega, o Canadá e os Estados Unidos, o berço mundial do capitalismo, onde está a Universidade de Chicago, na qual o ministro Guedes estudou e que ele aprendeu aí sobre o capitalismo. O que isso significa, Ícaro? E eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador qual que é a relação da Eletrobras com o preço da energia elétrica. Como é que ela faz esse controle dos preços e por que deve subir 6%, como você disse, caso a gente privatize, permita a privatização? Então, começando pelo que os outros países fazem, né? E que isso não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com orientação política, tem a ver com aspectos práticos da vida mesmo, né? Então, assim, você veja que a maior parte dos países não abre mão de ter um controle efetivo no seu setor elétrico. E o controle efetivo não é só com a agência reguladora, não. O controle efetivo é com empresas. Então, se você for ver os países, né, por que os principais geradores de energia hidroelétrica, eles têm essas hidrelétricas na mão do Estado? Nos Estados Unidos, 75% das hidrelétricas são estatais. E as grandes é tão importante que são operadas pelo Corpo de Engenheiros do Exército. E o que eles dizem? O Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles dizem o seguinte, é porque a hidrelétrica, ela não é só uma fábrica de megawatts. Uma hidrelétrica, talvez a coisa menos importante que ela faz é produzir energia, porque ela está ali fazendo um barramento de água que serve para a agricultura, que serve para o lazer e que serve para o abastecimento humano. Então, você imagina, hoje, quem é que regulariza o Rio São Francisco para o fornecimento da transposição ali na região Nordeste? São as barragens da Chesf. Então, se não tivesse essas barragens, seria impossível levar água para a região do semiárido setentrional. Então, assim, por ter essa importância na navegação, na geração na agricultura, né, em todos esses aspectos,
é que as hidrelétricas são vistas como questão de segurança nacional em todos os estados. Além disso, quando você fala do setor elétrico, as pessoas falam, mas é importante que tenha concorrência, vamos ter concorrência. O setor elétrico, ele é um monopólio natural, não existe concorrência. Você imagina que você tem a companhia de energia da sua cidade. Você imagina que a outra companhia vai colocar um poste do lado, com outro cabo do lado para concorrer? Isso não existe. Então, não existe concorrência no setor elétrico. Por mais que se diga que existe, não é verdade, principalmente quando você fala de hidrelétricas, porque a hidrelétrica ela trabalha com um bem que é público, que é a água, e que os sinais de mercado não influenciam. Então, se o preço da energia estiver alto, não é isso que vai fazer chover mais. Então, é por isso que as hidrelétricas, principalmente, né, em todos os países, são tidas como bens públicos, porque elas exercem uma função muito além de gerar energia elétrica. Quando você fala de preço, olha só, como eu falei antes, né, as hidrelétricas elas têm essa característica. Elas são caras para produzir. E os brasileiros gastaram muito dinheiro para produzir, para construir Itaipu, Tucuruí, as usinas de Paulo Afonso, Xingó. Foi muito dinheiro. Os contribuintes tiveram que pagar empréstimo compulsório, né, para poder construir esse patrimônio. Construímos. Aí, depois que foi construído, que foi pago, né, essas hidrelétricas passam a produzir uma energia barata. E essa energia barata ajuda a evitar que o Brasil tenha uma conta de luz ainda mais cara. Veja, o Brasil ele tinha uma das energias mais baratas do mundo até os anos 90. Justamente quando começou o processo de privatização, a conta de luz dos brasileiros só sobe, né? Hoje a maior parte do setor elétrico já é privatizado. Então, se você privatiza a Eletrobras, uma empresa do tamanho da Eletrobras, o dono da Eletrobras, por ter quase a metade da capacidade de geração hidrelétrica, que é a base, por ter 52% da água armazenada nos reservatórios, o próximo dono da Eletrobras vai ter a capacidade de ditar o preço da energia. Então, quanto é que vai custar a energia depois da privatização? Nós fizemos nossos cálculos, olha, vai aumentar 6%, 6,5% só por causa da descotização. Mas vai ser muito mais que isso, porque o dono da Eletrobras vai colocar o preço da energia do valor que ele quiser, e você vai ter que pagar. Porque se você não pagar, você vai comprar energia de onde? Por quê? Porque a energia tem essa característica monopolística. Por isso que você não pode deixar isso na mão de empresas privadas. Você tem que ter pelo menos uma grande empresa estatal para poder servir de referência para o mercado. E o que chama a atenção, Ícaro, eu quero aqui fazer uma ilação, um exercício de imaginação, né? Você até citou o exemplo, se 5 estatais chinesas se unissem para comprar aí, né, 10% cada uma. Nesse caso, nós teríamos até nominalmente, é uma empresa estatal chinesa, mas existem conglomerados, grupos, fundos de pensão, e fica difícil você identificar quem é a cabeça pensante por trás dessa força, né? Então, pelo que você está falando, a gente entregaria aí quase que metade da capacidade de produção de energia, metade pelo menos metade da reservação de água que nós temos no Brasil para grupos econômicos. A gente poderia começar a ser chantageado por esses grupos. Se no futuro próximo, por exemplo, os Estados Unidos quisessem que a gente não entrasse em acordos com a Rússia ou com algum outro país, isso estaria na mão deles. Existe algum tipo de mecanismo nesse processo que o governo está implantando que impediria ou que manteria o controle daquilo que vai acontecer com a energia elétrica ou com os reservatórios do país? Existe alguma uma golden share ou uma chave regulatória para que o governo diga, não, vocês não podem fazer isso? Não tem nada disso. Na verdade, o governo falou muito da tal da golden share. A golden share é um engana-trouxa, né? Porque as pessoas dizem, não, porque o governo vai ter poder de veto sobre decisões estratégicas. Bobagem. Primeiro que golden share nenhuma do mundo pode obrigar uma empresa a investir. Então, o grande argumento que o governo usa é, ora, a Eletrobras capitalizada, porque é esse o nome que ele usa, né? A Eletrobras capitalizada vai ter dinheiro para investir, mas ela vai ser uma empresa privada. Quem garante que a Eletrobras privatizada vai preferir investir no setor elétrico para construir usinas, para construir linhas de transmissão, do que mandar esse dinheiro para os acionistas? Quem garante isso? Você sabe qual foi o compromisso de investimento que a Eletrobras fez pela privatização?
na lei da privatização, quantos megawatts que a Eletrobras se compromete a instalar no Brasil nos próximos 30 anos? Quantos quilômetros de linha de transmissão? Nenhum. Não tem na lei nenhum compromisso da Eletrobras em fazer investimento nenhum. Então, isso tudo é conversa para boi dormir. É a mesma coisa que você dizer, vamos pagar mais tarifas bancárias para que os bancos tenham mais dinheiro para investir. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a primeira coisa é essa, não é possível obrigar uma empresa privada, o governo nenhum pode obrigar a empresa privada a investir. E a Eletrobras vai ser empresa privada, então não tem como obrigá-la a investir. Segundo, o que essa Golden Share faz é proibir a Eletrobras de fazer algumas mudanças no seu estatuto, como eu falei antes, no sentido de acabar com essa limitação dos 10% de poder de voto, no sentido de evitar grupos formais de controle. Na verdade, não tem efeito nenhum. Foi colocado ali porque as pessoas acham que é um nome que serve para alguma coisa. Mas os próximos donos da Eletrobras eles vão poder fazer o que quiser com esse ativo. Inclusive, é importante dizer que a Eletrobras vai ser sócia da Eletronuclear pelo projeto. Ela vai ter 70% da Eletronuclear. Então, você não sabe quem vão ser os donos da Eletrobras, que vão ter acesso, inclusive, ao nosso programa nuclear, a informações que são de segurança nacional. Isso é extremamente perigoso, não foi discutido em lugar nenhum. E o governo colocou isso como condicionante da privatização. Interessante isso que o Ícaro está citando, até abre a oportunidade da gente abordar outro assunto que a gente queria. O governo alega que a privatização da Eletrobras vai destravar a construção de Angra 3. O que você acha, Ícaro, sobre essa afirmação de que a privatização da Eletrobras pode finalmente viabilizar a Angra 3? A privatização da Eletrobras ela coloca em risco todo o programa nuclear brasileiro, inclusive Angra 3. Porque, veja bem, Angra 3 é um projeto que tem quase 40 anos que tá sendo construído, para e volta, uma dificuldade. Só isso. E por quê? Não é por acaso. É porque energia nuclear primeiro, é uma tecnologia que você não transfere. Você não transfere tudo da energia nuclear. A tecnologia de enriquecimento do urânio, ninguém vendeu para o Brasil. O Brasil foi lá e construiu uma tecnologia que, aliás, é uma das mais avançadas do mundo e cobiçada, muito cobiçada, né, as ultracentrífugas brasileiras. Então, assim, existe uma sabotagem muito grande do imperialismo contra o programa nuclear brasileiro, como de qualquer país, né? Então, assim, não é interesse dos Estados Unidos e dos detentores, aliás, não é interesse de praticamente nenhum dos detentores dessa tecnologia que haja um desenvolvimento brasileiro, principalmente no caso dos Estados Unidos. Então, dois programas brasileiros que sempre foram boicotados são o programa nuclear e o programa espacial brasileiro, boicotados justamente pelos Estados Unidos. Então, um dos motivos é isso. Não é à toa que a Lava Jato perseguiu, né, o almirante Otton, e hoje, diga-se de passagem, a Álvares Marçal está envolvida em toda essa modelagem da privatização da Eletrobras, Álvares Marçal, do qual o ex-juiz Sérgio Moro trabalhou até um dia desse. Então, assim, um processo extremamente nebuloso. E aí, o que eles dizem? Eles dizem que, a privatização da Eletrobras é importante para construir Angra 3. Muito pelo contrário. Para construir Angra 3 vão ser precisos nada menos que mais 21 bilhões de reais para terminar aquela obra, 21 bilhões de reais. E aí, qual é o problema? Pela modelagem que está colocada, a Eletrobras deveria ser retirada da Eletrobras a eletronuclear, porque ela não pode ser privatizada. Só que para retirar esse ativo de dentro da Eletrobras, a União teria que pagar. Só que ela não tem 8 bilhões de reais para dar para a Eletrobras. Então, eles acharam lá uma ginástica societária que foi o seguinte: a Eletrobras privatizada vai continuar sendo sócia da Eletronuclear e vai ter 70% do capital da Eletronuclear, mas não vai ter poder de voto. Só que o que acontece? Como ela tem 70% do capital, ela vai ter que colocar a maior parte do dinheiro para terminar aquela obra. Então, você acha que a Eletrobras vai querer colocar 14 bilhões de reais para terminar Angra 3? O que provavelmente vai acontecer, o mais provável, é que a Eletrobras, depois da privatização, resolva simplesmente sair da eletronuclear. Por quê? Porque a energia elétrica no Brasil a energia nuclear no Brasil é um negócio extremamente complicado. A eletronuclear recorrentemente dá prejuízo. E
quem sustenta o programa nuclear brasileiro é a Eletrobras. Porque é a Eletrobras que sustenta a eletronuclear, vamos dizer assim. A eletronuclear deu prejuízo no ano passado. Todas as empresas do grupo Eletrobras deram lucro, menos a eletronuclear. Por quê? Porque é complicado mesmo. Não estou dizendo que tem que acabar com o programa nuclear, porque para você ter soberania custa caro. Então a Eletrobras é que é responsável pela sustentação de todo o programa nuclear brasileiro. Agora, se a Eletrobras, depois de privatizada, sair da eletronuclear, quem vai colocar dinheiro naquela obra? Então a gente corre o risco não só de não concluir a Angra 3, mas pior, de não ter dinheiro para manter a Angra 1 e Angra 2. Então, toda a sustentabilidade, inclusive a segurança do programa nuclear brasileiro, estão sob risco. Porque você corre o risco de ter a eletronuclear como uma empresa deficitária e bancada pelo governo. Até hoje ela foi bancada pela Eletrobras. Será que, imagina, todo ano vai ter que aprovar emenda no orçamento para poder cuidar da segurança das nossas usinas nucleares? É um absurdo, mas é o que está previsto. Agora, você falou da eletronuclear. E Itaipu, como é que ficou a questão da inclusão ou não nesse pacote de privatizações? É outro grande problema que eles tinham, né? Porque Itaipu é uma usina que ela pertence, e aí está escrito no tratado, intransferível, a Eletrobras e a ANDE, que é a Eletrobras, digamos assim, lá do Paraguai. E está escrito no tratado, intransferível, mas aí, né, o pessoal, eles interpretam do jeito que eles querem lá. E aí, era a mesma coisa. Então, assim, era preciso que a União pagasse a Eletrobras pela retirada de Itaipu. Mas o problema é o seguinte, quanto vale Itaipu? Essa era a grande questão, quanto vale Itaipu? O Tratado de Itaipu, ele vence o anexo C, tá, que diz respeito a questões financeiras, né? Ele vence ano que vem. E aí, a partir do ano que vem, a gente vai saber como é que vai ser a tarifa de Itaipu. Hoje, a tarifa de Itaipu ela não dá lucro. Então, você paga uma tarifa que diz respeito a uma parcela de operação e manutenção daquela usina, basicamente, e uma outra parcela muito grande, que é o financiamento. Como eu disse antes, construir uma usina hidrelétrica é caro. E nós estamos pagando até hoje pela construção de Itaipu, porque o prazo de amortização dela é diferente, é 50 anos. E vence ano que vem. Então, a partir do ano que vem, os brasileiros poderiam ter a energia de Itaipu muito barata, o que ia favorecer a conta de luz. Se isso acontecer, Itaipu vai ter um lucro muito pequeno. Então ela vai uma usina que vai valer pouco. Agora, e se o próximo governo resolver manter a tarifa de Itaipu alta, mesmo já tendo pago todo o financiamento? Aquilo vai virar uma máquina de dinheiro. Qual é o problema? O problema é que ninguém sabe como vai ser a venda da energia de Itaipu no futuro. Se você não sabe como vai ser a venda de Itaipu, você não sabe como precificar. Porque imagina que você tem uma padaria. Você não sabe se o pão vai custar R$10 o quilo ou vai custar R$5 o quilo. Então você não sabe quanto vale a sua padaria. Então a situação que está colocada com Itaipu é esse. Diante disso, da dificuldade de precificar Itaipu, o governo brasileiro fez o seguinte, então vamos fazer o seguinte, quanto que é o valor contábil de Itaipu? Aliás, o valor do capital social de Itaipu. O capital social de Itaipu é de $50 milhões para o Brasil e 50 milhões para o Paraguai. Então, o governo brasileiro pegou $50 milhões, fez uma correção monetária de 73 até hoje, converteu para o real e chegou à conclusão de que Itaipu vale R$1,2 bilhões. R$1,2 bilhões não paga uma turbina de Itaipu. Então, assim, por quê? Porque, olha, na verdade, eles querem fazer de qualquer jeito. Então, eles vão fazendo. Vai que cola. Essa que é a jogada deles. E o pior, eles não perguntaram para o Paraguai o que o Paraguai acha disso. Imagina, é um negócio que tem uma sociedade. Então, eu digo que essa usina vale R$1,2 bilhões, o Paraguai acha que vale só isso? Eu tenho que perguntar para eles, até porque isso influi no valor da tarifa que o Brasil paga ao Paraguai pela energia que eles vendem para a gente. Ou seja, não é um processo fácil. A Eletrobras não foi feita para ser privatizada. Por isso que é tão difícil privatizar. Então, eles querem pegar essas situações todas e jogar para debaixo do tapete, torcer para que o judiciário não veja, que o TCU não veja, e assim por diante. É essa a estratégia deles. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já para continuar esse assunto que está bastante interessante. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o processo
a tentativa do governo Bolsonaro de privatizar a Eletrobras, a maior empresa de geração e transmissão de energia da América do Sul e uma das maiores do mundo. O preço estimado pelo governo para a venda da empresa é de 75 bilhões de reais. Mas, como nós dissemos no início do programa, o TCU barrou a venda, pelo menos por enquanto, imaginando que este valor está subestimado e que a empresa valeria pelo menos 130 bilhões. Bom, Ícaro, a gente já colocou aí diversos aspectos sobre o que está acontecendo e o que o Brasil pode perder caso a empresa seja realmente privatizada. E o que está sendo feito nesse momento, além dessa tramitação no TCU, o que está sendo feito nesse momento por vocês da associação e por demais lideranças aí do meio energético, político do Brasil, para tentar reverter esse processo? Bom, nós estamos nessa luta desde 2017, né? Agosto de 2017, o presidente Temer anunciou a privatização da Eletrobras. Então, nós estamos na luta desde lá. Derrotamos o governo Temer, né? E nós estamos aí resistindo a 3 anos e meio de governo Bolsonaro. Então, é uma luta já de fôlego, né? E não tem sido nada fácil, mas a gente tem resistido até hoje. Lamentavelmente, o projeto foi aprovado no Congresso Nacional. Foi uma medida provisória. Para você ter uma ideia, não houve nenhum debate na Câmara dos Deputados. Nenhum, 0 debates. Né? Era na época da pandemia, então a gente não tinha nem como ir lá. Então, realmente foi um golpe que o governo deu para aprovar a privatização através de uma medida provisória, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhum debate, sem nenhum estudo. Inclusive, o governo até hoje não apresentou um estudo de impacto da privatização nas tarifas. Então, assim, uma situação realmente absurda, né? Que foi feita. E nós temos lutado e resistindo desde então. E não só nós, mas nós temos, né, os trabalhadores, a Associação dos Engenheiros, os sindicatos, demais associações por todo o Brasil. A gente se reúne num coletivo, que é o Coletivo Nacional dos Eletricitários. Então, tem trabalhadores de todos os estados do país. E nós estamos resistindo. Mas essa não é uma luta só dos trabalhadores. Pelo contrário, essa é uma luta que tem que ser de todos os brasileiros, né? Para começar, de todos os 84 milhões de consumidores de energia elétrica do país. Então, a gente tem angariado o apoio da sociedade, dos consumidores, grandes e pequenos, por incrível que pareça. A própria Fiesp já se manifestou dizendo que, não que eles sejam contra a privatização, mas que esse modelo de privatização é o modelo que vai encarecer a conta de luz. Os grandes consumidores, a Associação dos Grandes Consumidores, também fez muitas críticas a esse modelo de privatização e também atuou no Congresso Nacional contra. E os consumidores pequenos, né, os conselhos de consumidores também já emitiram documentos cobrando que o governo minimize ou não faça privatização. Então, é uma luta muito ampla e que une grandes consumidores, por incrível que pareça, pequenos consumidores e diversos partidos. Só para lembrar para você que a maioria do PSDB no Senado votou contra a privatização. A maioria do Podemos. Então, assim, não foi uma luta que dividiu no Brasil direita e esquerda. Né? Uma luta que dividiu, na verdade, aqueles que querem fazer negociata e aqueles que pensam sérios com o futuro do país. Então, a gente tem feito isso, contamos, claro, com o apoio dos parlamentares, e nós temos feito um enfrentamento nos meios de comunicação, no judiciário, no parlamento, no TCU, aonde quer que esteja se dando o debate da privatização, nós estamos lá. Inclusive, a gente faz parte, né? Nós somos amicus curiae no TCU e nós fazemos parte do processo. Já conversamos, despachamos com vários ministros, a gente manda materiais, manda informações para eles, e muitas das irregularidades que estão sendo apontadas pelos ministros foi a gente que mandou, inclusive. Muito bem, e enquanto toda essa discussão em torno da privatização da Eletrobras ou a tentativa de privatização da Eletrobras não termina ou não é encerrada, o consumidor brasileiro sofre com uma escalada de preços jamais vista no país. Segundo dados da Abracel, a energia elétrica acumula alta de 114%, 114% nos últimos 7 anos, enquanto a inflação medida no período foi de 48%. No momento, nós temos uma grande quantidade de usinas que usam
usinas termoelétricas ou geradores de energia por meio de óleo diesel, vendendo energia elétrica no país. E neste mesmo momento nós temos 17 projetos de novas usinas hidrelétricas sendo construídas. Ícaro, é um pouco de chover no molhado, mas faltou investimento no Brasil em novas hidrelétricas ou novas alternativas que pudessem evitar esse quadro? Houve um estrangulamento proposital da produção de energia para aumentar a conta e gerar esse processo, essa necessidade urgente de investimentos? Com certeza, né? Como eu disse, se você tem um produto que todo mundo precisa comprar e que um produto que você não pode produzir de uma hora para outra, não pode importar. O Brasil não pode encher um navio de energia elétrica, por exemplo, e trazer para cá. Você tem que ter toda uma infraestrutura instalada. Se você tem esse poder, por que você vai querer aumentar a produção? Se você aumentar a produção, você reduz o custo. Então, existe efetivamente no Brasil uma política que a gente chama de uma escassez planejada, né? É preciso manter uma certa escassez. Ano passado, esse planejamento quase saiu do controle, a gente quase teve apagão. A gente foi salvo porque choveu muito em novembro, senão a gente tinha passado uma situação difícil. Mas tudo isso é planejado. Então, é planejado não ter investimento em hidrelétricas, né? Inclusive por pressão internacional, para que o Brasil possa produzir mais energia com termoelétricas. Porque isso aumenta o preço da energia, o pessoal ganha mais dinheiro e tem gente que ganha muito com isso. Por exemplo, o Brasil já é o quarto maior consumidor de gás natural dos Estados Unidos. Quer dizer, agora com essa guerra na Ucrânia a gente não sabe, né? Mas até um dia desse o Brasil era o quarto maior consumidor de gás natural dos Estados Unidos, né? Então a gente deixa de investir em energia barata e passa a comprar energia cara. Isso foi um grande erro que o Brasil cometeu ao abrir mão das suas hidrelétricas com reservatórios, né? Por mais que as pessoas digam da energia eólica e da energia solar, que são fontes de energia muito importantes, são fontes de energia que precisam, inclusive, crescer a sua participação na matriz elétrica brasileira, mas elas não dão segurança ao sistema elétrico, porque você não pode saber exatamente que horas vai ventar, e sol não é toda hora que faz, né? Não é mesmo? Então, assim, então o Brasil precisa de energia firme. E quais são as fontes de energia firme que existem? Energia nuclear, que infelizmente é muito cara, e nós estamos vendo a dificuldade, né, que é desenvolver o programa nuclear brasileiro. Energia termoelétrica de combustíveis fósseis, que é poluente e é caro, e energia hidrelétrica, que é barato e que não polui. Lamentavelmente, uma pressão grande no Brasil nos últimos anos para não se construir hidrelétricas, não se fazer reservatórios, e aí nós estamos pagando na conta de luz e estamos dando a nossa contribuição para a destruição do planeta, né, com o aquecimento global. Essa foi o grande resultado de toda essa campanha contra as hidrelétricas no país. E aí, efetivamente existe a situação que você falou de que a Eletrobras parou de investir, né? Então, a Eletrobras é um player muito importante. Historicamente, se a gente pegar ali nos anos dos governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2014, né? Porque depois de 2014 também, 2015 também foi um ano muito ruim. Então, assim, quem foi que fez os grandes investimentos do Brasil? Foi a Eletrobras. Se você pegar a usina de Belo Monte, a usina de Santo Antônio, Jirau, Telespires, a grande expansão da malha de transmissão brasileira, a maioria desses investimentos teve participação decisiva da Eletrobras. A Eletrobras saiu, parou de investir, porque o governo estava preocupado em privatizar a empresa, e aí o capital privado, quando ele entra, é para produzir energia termoelétrica caríssima, para ganhar muito dinheiro, né? Então a gente tem essa situação, energia cada vez mais cara, cada vez mais poluente. Tá certo, eu quero agradecer demais ao Ícaro Chaves pela participação aqui no nosso programa, esclarecedor demais as informações, e torcer, Ícaro, para que vocês tenham sucesso nessa luta de tentar barrar a venda de mais esse patrimônio. Muito obrigado aqui a você, muito obrigado a todos que estão todos e a todas, né, que estão nos acompanhando, e a gente faz esse apelo, né, para que a gente não pense apenas que o governo vai passar. Sim, precisamos derrotar Bolsonaro nas urnas, sim, precisamos fazer isso, precisamos retomar a soberania nacional. A gente tem que lembrar que nesses próximos meses ainda é possível destruir muita coisa do Brasil. E o Brasil vai precisar desses instrumentos para a retomada do desenvolvimento. Então, se a gente deixar que esses instrumentos essenciais sejam destruídos, sejam dilapidados,
a gente vai ter muita dificuldade para reconstruir. Então é melhor a gente lutar para evitar que o mal aconteça agora. Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDI-CT, entre eles o Giro Sindical da Renata Belzunces e também o SINDI-CT na Cultura do Rafael, deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas, todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, deve acessar a nossa página do YouTube, que também está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível a ouvi-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!